Estimular o comércio local e valorizar o município são metas da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas. E por falar em estímulo, o mercado wellness, mercado de bem-estar, está em alta em Porto Alegre e vai receber um evento exclusivo para profissionais da área. Eu sou o Glauco Paza e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de OAB-RS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com o EasyGen economizar na conta de luz ficou mais fácil. Dush, a bebida zero álcool da Fante Bebidas, sabor que conquista. Pensou em inovação? Vem para Ubra. E Quinta do Morgado, suco de uva puro é Quinta do Morgado. Com a expectativa de estimular o comércio local e defender os interesses dos setores produtivos e empresariais, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviço de Canoas também tem que enfrentar as consequências dos alagamentos. E a gente recebe agora no Poder RS a presidente Shirley Panizzi, que vai nos falar sobre este e outros desafios da Câmara de Indústria e Comércio de Canoas. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Poder RS, presidente. Muito boa noite, é eu quem agradeço, né? A entidade sempre estando no ar, né, e sendo prestigiada para nós, isso é uma grande alegria. Bom, mas agora, dando prosseguimento àquilo que eu havia falado no começo do programa, tem essa questão toda de enfrentar ainda as dificuldades, as consequências de uma tragédia. E mais do que isso, num momento em que a gente está vivendo também uma crise climática, em menores proporções, é verdade, do que em 2024, mas os alagamentos estão aí, e logicamente que o posicionamento da entidade é muito importante. Como é que vocês estão encarando tudo isso que aconteceu pós-24 e que a gente está enfrentando nesse momento? Bem, 24 vai deixar marcas nas nossas almas, como eu digo, né? Tanto nas empresas quanto nas pessoas. Vencer as dificuldades é um desafio gigantesco para todos e para as empresas ainda maior, porque nós estamos vivendo um momento que o cenário político também não favorece em todos os níveis, o cenário político federal, estadual e atualmente municipal, porque estamos um debate atualmente agora, é o assunto da vez, discutindo com a Câmara de Vereadores para que não aconteça um aumento de ISS, né, proposto pelo Poder Executivo, né, então está na mão dos vereadores este aumento, porque não tem espaço para tudo isso, não tem espaço para aumentar imposto neste momento, enorme. Absurda. E o aumento proposto é de 16,66% até 60% de aumento do ISS. Então, nós não estamos falando, às vezes a gente diz, mas vai se aumentar 1%, mas é 1% sobre todo, né? Então, representa bastante. Em alguns segmentos aumenta até 3%. Né? Então, e apesar de tudo isso, as empresas como um todo, elas têm que sobreviver, elas têm que se recuperar, elas têm que alavancar, porque a partir daí que depende todo o desenvolvimento, muitas vezes, do próprio bairro. Né? E nós temos bairros que foram muito mais atingidos. O bairro Rio Branco, o bairro Fátima e a Matias Velho continuam sofrendo muito com toda essa tragédia que aconteceu. Estimamos que mais ou menos 30% do comércio, de 30% a 40% nestes bairros ainda não reabriram. 30% a 40%? Ainda não reabriram. E residências de 25% a 30%. Ainda as casas estão fechadas. Não houve movimento de recuperação, às vezes por falta de desestímulo, emocional e muitas vezes por falta de recurso mesmo. Muitos optaram, principalmente um pequeno comércio que morava em cima e tinha seu comércio embaixo, ele optou por reabrir o comércio e não conseguir recuperar sua casa, e alguns fizeram o contrário. Não, eu vou recuperar minha casa, e daí não tiveram braços para poder retomar o seu negócio. E a questão do financiamento, para quem consegue, é muito difícil. Foi muito difícil. E ainda houve alguns erros muito grotescos que as empresas alagadas e foram identificadas como não estando dentro do alagamento, estando na mancha de alagamento. Aconteceu muito isso no bairro Rio Branco. É um pré-requisito, inclusive, para ter alguns benefícios. Alguns benefícios, né? E houve, então, todo esse também. Mas é possível fazer alguma coisa por essas economias que estão estagnadas ou até regrediram? É possível, mas teria que
ter uma... Ou é preciso força política? Força política e audácia política e coragem política. Nós teríamos que isentar de IPTU estas empresas... Abrir mão de IPTU. Porque isso não é fácil, a senhora sabe. Não, mas tenho certeza que teria todo o estímulo e o apoio da sociedade como um todo, e muito mais dos empresários. Então, nós poderíamos estimular a isenção de IPTU por um período, né? Obviamente que fazendo um link com a reabertura do comércio, né? Então, nós poderíamos reduzir o ISS em vez de aumentar, como está fazendo a vizinha Alvorada, que reduziu o ISS de 5% para 2%, agora mês passado, em 82 atividades. Então, esse é o exemplo a ser seguido. Isso é estimular o empresário, principalmente o pequeno. Até porque o aumento, qualquer que seja, ele represa, na maioria das vezes, né? Porque não faz a economia girar. Aliás, ela já tem sérias restrições. Sim. Há algo a fazer nesse sentido da tentativa de aumentar impostos? Há algo a fazer. Nós estamos mobilizados. Na realidade, várias entidades da cidade estão mobilizadas, né? Tivemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, agora na segunda-feira, tentando sensibilizar os nossos vereadores de que não há espaço para aumento de imposto. Porque não tem mais como suportar o aumento da carga tributária. Como eu disse, o objetivo era reduzir, porque quando reduz, estimula, né? E mesmo porque nós temos a concorrência dos vizinhos que nos cercam, né? Eu dei o exemplo de Alvorada. Outros municípios muito próximos têm o ISS muito inferior ao de Canoas em algumas atividades. E já existem rumores e movimentos de que, efetivamente, se aumentar o ISS em Canoas para algumas atividades, principalmente serviços que não exigem grandes estrutura física, vão para Esteio, vão para Alvorada, vão para Cachoeirinha, vão para Nova Santa Rita. Péssimo. Sim, é péssimo, é péssimo. Agora, logicamente que a gente não vai falar só de problemas, vamos falar também de coisas soluções, de coisas boas. Vamos falar de coisas boas, as iniciativas, por exemplo, uso de tecnologia, inovação. Temos um evento em seguida chegando também, que é Inove Canoas. Nova Canoas. A gente já pode falar alguma coisa? Não deve falar. Não? Deve vamos falar, lá, então. Vamos lá. Bem, nós estamos na nossa 4ª edição do Inova Canoas, né? Que é um evento que acontece dentro da entidade, e nós até este ano pensamos em levar ele para fora da entidade, porque o espaço físico se tornou pequeno, né? Mas é uma projeção para o ano que vem, então em 2020 e em 2026 está se programando para que saia de dentro do espaço da entidade, para ter mais oportunidades para mais empresas, né? Então, vamos deixar claro, até porque as pessoas talvez não saibam, é uma feira de inovação, de networking, enfim, de relações. Que acontece de tarde até de noite num dia específico. E que já faz parte do calendário e as pessoas ficam de olho, tá? E aí, quando é que vai ser? Não, e é um papo muito legal, reconstrução, inclusive, como se constrói, vamos dizer, o cenário para esse, né, para esse evento. Se distribui puffs e se faz vários espaços, então são atividades concomitantes que acontecem essa tarde dessa noite, e se traz palestrantes muito interessantes, com temas muito atuais. Então, é inovador, atrai desde o estudante, porque nós temos que chegar nesse também, porque esse vai ser o empresário em seguida, né? Desde o estudante até empresas constituídas na cidade e fora da cidade que vêm apresentar suas inovações. E inovação não é só aquilo voltado à tecnologia, né? Inovar é o fazer diferente, né? Então, estamos já trabalhando em cima deste evento, especificamente. Para quando que seria? Outubro, se não me engano. Outubro. Até porque tem um lembrete lá no site, vem coisa por aí. Vem coisa. Sempre temos lembrete, né? Então, por isso que eu tive a curiosidade de perguntar e já saber o que nós temos de possibilidades de anúncio aqui. Não, temos uma rústica que vai acontecer em 26 de outubro, na cidade de 8,5 quilômetros e de 3,5. 8,5 porque, na realidade, é uma referência aos 85 anos da entidade. Como correr 85 quilômetros não seria possível, então a gente botou um ponto no meio e transformou esses 85 em 8,5, né? E vamos fazer, então, essa rústica na cidade. Tudo isso volta as atenções para Canoas, que é um dos principais polos do estado. Sim. Mas que tem, como em várias outras localidades, uma certa desaceleração, uma certa dificuldade, até pelo momento que a gente passou, que a gente vive ainda, como nós estávamos comentando. E existe um projeto, né,
da SIX, que é muito importante, Juntos pelo Comércio. Sim. O que é exatamente, presidente, este projeto? Bem, durante a enchente, o lado leste da cidade que não foi atingido, as pessoas estavam com receio de retomar as suas atividades, porque elas fecharam algumas fecharam porque não tinham empregados para trabalhar, né? E ficaram com receio de dizer, puxa vida, como eu vou abrir o meu comércio se o lado oeste da cidade está alagado? As pessoas com sentimento de culpa de produzir. Então, nós fizemos uma campanha na época com as empresas associadas, dizendo, não, nós precisamos retomar porque Canoas precisa girar essa roda. Nós precisamos retomar essa economia. E porque houve isso em determinado momento, até meados de maio, final de maio, as empresas estavam com essa dificuldade, os empresários estavam com sentimento de culpa, puxa vida, não foi atingido. Mas como eu posso fazer a roda girar? Porque Canoas tem que funcionar. Então, isso nos inspirou a fazer campanhas, né? Abra seu comércio, né? Faça por Canoas, o lado leste fazendo pelo lado oeste também. Então, nós criamos este movimento, né? E criamos agora no dia 9 de julho, nós vamos ter, numa das nossas empresas associadas, né, na Christitsen Conceito, vamos receber 30, 40 empresários para falar sobre inteligência artificial dentro de um comércio, né? Para estimular isso e trazer para o empresário tanto associado quanto não associado, porque a vizinhança vai ser, o entorno será convidado, né, para a gente falar sobre negócios, né, e como inovar nos negócios e como manter clientes, né, e com degustação de vinho, um associado, então vai degustar o vinho, o Empório 22 vai fazer a degustação do vinho, o outro vai dentro da sua loja, oferece a sua loja, um palestrante falando sobre inteligência artificial. Então a gente tem que resgatar isso, tira da entidade e leva para o bairro. Presidente, é um combo, né? Porque leva informação, leva um conhecimento de quem viveu muito de perto, que serve também de intercâmbio, para as próprias pessoas que ou estão enfrentando ou enfrentaram problemas na grande tragédia e como superar esses problemas, que ainda, como eu disse, continua. É um problema, é um entrave, digamos que é um obstáculo ainda o próprio trauma de tudo que a gente viveu, Sim. né? Então, dá para confirmar, no dia 9 de julho, 9 de julho. Esta edição. Essa edição. Então, quem quiser participar dessa edição, olha só, nós estamos dando um spoiler, tá? Isso é uma coisa muito ótimo. Legal. Gostamos. E gostamos? Entre em contato com a entidade, né? Com a SIX, no próprio site da SIX, e diz, eu quero participar, ok, vamos lá, vamos abrigar. Se faltar espaço, a gente vai botar na calçada, tá tudo certo. É melhor tá tudo que certo. falte espaço, né? Porque isso demonstra que as pessoas estão engajadas. Isso e é aí. necessário Não, isso. e é isso. É o estímulo. Né? E o comércio, principalmente o comércio, né? E também o comércio de rua, a gente tem que estimular o comércio de shopping e o comércio de rua, a gente tem que fazer esse movimento. E essa questão do comércio de rua, como é que está a situação em Canoas? Porque nós vivemos aí um movimento em que cada vez mais se consome com tecnologia, ou seja, vai ali e até compra tudo online, que tem dentro de casa online. pela internet, mas tem muita gente que ainda prefere o comércio de rua e tem muita gente que depende do comércio de rua. Qual é o cenário, na sua opinião? Bem, são várias nuances, né? Primeiro, eu gosto de comprar fisicamente e eu gosto de comércio de rua. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver, eu gosto de tocar, eu quero saber o tecido, eu quero experimentar o sapato, né? Para ver se eu levo o sapato, eu levo o sapato. Mas não é só isso, nós temos um outro problema que o comércio de rua enfrenta, que é a ilegalidade. E o centro de Canoas, nós estamos enfrentando isso de uma forma muito dura, principalmente no calçadão da cidade e na rua 15 de janeiro, barraquinhas armadas, né, vendendo artigos que a loja que está na frente, que paga imposto, que gera emprego, vende por um valor menor. É óbvio que o valor é menor, ele está na informalidade. Então, nós até oficiamos na semana passada a Prefeitura de Canoas pedindo providências para que essas pessoas que estão trabalhando na informalidade e na ilegalidade, porque eles não têm alvará, se tiver alvará está tudo certo, a grande maioria ali não tem alvará, para que eles sejam convidados a se retirar daí, porque eu tenho que incentivar aquele que gera emprego e paga imposto. E não é nem uma questão de preconceito, né? Não. É uma questão de o que é legal e o que não é legal. não é legal, exatamente. O que pode ser dado de suporte a essa população que também precisa viver, mas só que tem gente pagando imposto. É isso aí, na frente dele.
Pois né? é Numa uma área equação, nobre da cidade. é uma equação. Então a gente também tem que pensar neste comércio, né? E que o centro enfrenta isso, né? Nos bairros ainda não. E é o que tudo indica, muita gente que vem de fora, inclusive, para Sim, Canoas. principalmente mapeamos São Leopoldo e Novo Hamburgo. E vieram e ficaram em E Canoas. estão aí, não, na realidade, eles Porque muitas vezes vêm de manhã, montam sua barraca e sim. voltam de noite, moradores da cidade. Uhum. Porque São Leopoldo e Novo Hamburgo intensificou essa fiscalização, então as pessoas vão migrando, né? Então Canoas tem que fazer o mesmo, porque temos que ser justos, né, com o comerciante legalizado. Né? Nós falamos do comércio e esse projeto que é louvável e tem que ser fomentado realmente, parabéns à SIC, mas a indústria, o que se apresenta para 2025? Porque é um ano de muitas incertezas. E, embora estejamos em junho, ainda há muitas incertezas. Sim. O que se projeta? O cenário nacional ele é muito incerto e diria muito preocupante. E as indústrias fomentam o grande giro, vem da indústria. As indústrias em Canoas, elas estão localizadas basicamente no bairro Niterói, que não foi atingido pela cheia, no bairro Rio Branco, que foi completamente atingido pela cheia, no Parque Jorge Lanner, em Niterói, e no Aberto Sírio, que foi extremamente atingido. Inclusive, semana passada, alagaram algumas empresas novamente. Então, essa indústria que é em Canoas, ela é cada vez mais incipiente e cada vez mais enfraquecida. E nós já temos movimentos de indústrias saindo de Canoas e buscando outros municípios, tanto pela carga tributária, alguns específicos, alguns mudando de estado, inclusive, e muitos mudando de cidade em razão de que, bom, eu vou buscar algo que não vai, uma cidade que não vai alagar, porque o prejuízo foi gigantesco. E ele vai para algumas cidades vizinhas próximas, né? E logisticamente falando, pode ser mais atrativo. Né? Então, e a indústria em Canoas, ela sofreu bastante. Muito. E é um ponto de alerta, porque Canoas, nós estamos falando de uma cidade altamente industrializada também. Sim. Mas que pode ter um movimento, como disse a presidente, de retirada ou de transferência de muitas empresas, e significa um impacto na economia. Nos chega a preocupação e na realidade, é um risco muito presente de empresas se transferindo para Santa Catarina. Por causa da questão do imposto? Questão de imposto. Porque o imposto de Santa Catarina é menor em muitos segmentos, então, Passo de Torres em diante, né, muitos estão... E a oferta tem sido, venham para cá. Sim. Há uma competição, digamos assim. E aqui eu puxo muito para o lado pessoal, do CPF. As pessoas querem gastar menos. Isso mesmo. Por que seria diferente com uma empresa? Sim. Claro que aí depende também do poder público ou dos entes públicos fazerem dessa competitividade uma coisa mais justa, né? Oferecerem também os seus incentivos e a sua fiscalização quando não há um cenário favorável, por exemplo, na questão das pessoas que trabalham de forma clandestina, ilegal. Tudo isso faz parte do contexto. Agora, para a gente já encaminhar para o encerramento, nós estamos falando de uma entidade de 85 anos. Eu digo que é uma jovem senhora. Uma jovem senhora. Com muita coisa a fazer para fazer, ainda. Sim. E a senhora já marcando também história, por que não dizer, no comando da SIC, por ser uma mulher. A segunda da história. É mais um motivo para se saudar, porque cada vez mais a gente quer que mulheres assumam posições de liderança. E qual seria o grande desafio do momento? O de hoje, nós tocamos antes, o ISS, né? Estamos batendo forte, porque não podemos nos calar diante disso. É ter esperança e dar esperança e motivar as pessoas diante de tudo que a gente está vivendo para que elas acreditem e continuem investindo em Canoas. E ter Canoas como referência para muitas coisas. Porque a entidade sempre valorizou essas empresas e ela realmente acredita que se não tiver uma força de união dentre os associados, dentre os empresários,
para fazer movimentar essa cidade, a gente não vai muito longe, a gente não vai se reerguer. Então, o grande desafio hoje é até de estímulo, porque as pessoas estão desestimuladas, as pessoas estão desesperançadas, desesperançosas. Elas não estão mais, algumas, acreditando que é possível. Então, cada dia a gente acredita e motiva isso. Não, vem para cá. Nós vamos fazer qualificação, nós temos 8 núcleos dentro da casa, qual é o teu setor, o que nós podemos te ajudar? Essa palavra é muito importante, né? Dentro da entidade nós temos 8 núcleos, né? O núcleo da mulher empresária foi o primeiro, que surgiu há 14 anos, de onde eu vim, né? O primeiro núcleo da entidade, núcleo feminino de empreendedorismo, núcleo jovem, núcleo de gastronomia, que tem um projeto muito legal, junto com o Sebrae atualmente, para desenvolver o setor de gastronomia na cidade. O projeto foi inaugurado faz 2 semanas, né, aulas até o final, acaba no final metade do ano que vem. É um projeto para até a metade de 2026. Então, núcleo de gastronomia, núcleo de gestão empresarial, núcleo de educação e desenvolvimento e núcleo de... Eu não quero esquecer, núcleo da saúde é um núcleo bastante importante na entidade da saúde, também. Não dá para esquecer. Não, maravilhosa, e um núcleo muito importante que logo está fazendo mais um evento gigantesco que debate a saúde e a gestão da saúde na cidade na sua 2ª edição, um dia inteiro de debate, né, para trazer qualidade e qualificação para dentro da saúde, na área de gestão da saúde, né. Então, os desafios são muitos, né? Mas é estimular e fazer crescer. A entidade tem que avançar, né? Cada dia é um dia. E projetos na entidade são muitos. E eu tenho certeza que a senhora vai levar adiante vários desses projetos que vão dar muito certo. E a gente vai estar aqui de novo conversando sobre os bons resultados. E eu posso fazer um convite para as pessoas ficarem muito atentas aos eventos da entidade. Como se fica atento? Entra no site da entidade, né? Um site remodernizado há muito pouco tempo, tem um site muito novo e muito vivo, e todo dia ele tá sendo alimentado, né? Para buscar o que tem, o que eu posso... E a maioria dos eventos são gratuitos na entidade. Ótimo. E vem para a SIX. Eu não posso deixar de dizer, sejam associados SIX, não importa o seu tamanho, MEI será muito bem-vindo, é uma grande empresa, será muito bem-vinda, né? Ótimo. Dentro da indústria, do comércio, do serviço, que é a SIX, né? Nós acolhemos a todos, e para nós todos tem muita importância. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da Shirley Panizzi, presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas, pela presença aqui no Poder RS. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. O futuro chegou com a EasyGen. Com a EasyGen, você economiza com energia solar sem obras e sem investimento. É simples, sustentável e 100% digital. Associe e pague menos energia agora mesmo. Simule sua economia na conta de luz em www.easygen.com.br/simular. Se preferir, ligue para 51 99911 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. O Poder RS faz um breve intervalo para OAB-RS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Poder RS está de volta para a OAB-RS em defesa da advocacia e da cidadania. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Seguimos e agora vamos falar de bem-estar, ou melhor, do mercado wellness. Uma tendência que já é realidade no Brasil e atrai cada vez mais pessoas adeptas a cuidar do corpo e da mente.
Em Porto Alegre, um evento vai reunir mulheres que empreendem no setor para aprimorar serviços e fortalecer as conexões. E por isso eu converso agora com a Daniele Mirandoli e a Ana Clara Gandolf, as idealizadoras do Fit Morning Business. É um nome imponente, mas eu queria que vocês me explicassem, afinal de contas, que evento é esse? Muito bem-vindas ao Poder RS. Obrigada. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar, né? Eu acho que o Fit Morning é um grande movimento, assim, que a gente está trazendo aqui para a cidade, né? De uma ideia que surgiu de criar uma comunidade mesmo, de mulheres que a gente consiga se conversar, todas dentro do mesmo nicho, né? Eu sou empreendedora, tenho uma marca de roupas fitness e também advogada. E a Dani? Eu sou nutricionista, também empreendedora. E juntas a gente queria trazer essa parte de aproveitar também e trazer prazer para o exercício físico, para o autocuidado. Então, assim surgiu o Fit Morning ano passado, em novembro de 2024. Depois, nessas outras 2 edições, a gente conseguiu reunir bastante mulher e sentiu muito essa conexão entre elas, trazendo também o empreendedorismo. Então, surgiu esse novo formato, que é o Fit Morning Business. Que é um evento que está confirmado agora para 2025, no dia 5 de julho, né? Das 9 da manhã às 6 da tarde, no Bourbon Country, em Porto Alegre. E vocês sentiram, pela experiência que vocês tiveram recente, de que esse é um assunto que decolou realmente num período, digamos, pós-pandemia ou não? Com certeza, né? Eu acho que a pandemia nos ensinou muito, né? Sobre cuidados da mente, do corpo. Então, acho que é um assunto que vem muito crescente, está muito crescente. E a nossa ideia realmente é fomentar o empreendedorismo feminino wellness, né? O que é o wellness, assim? O que é o wellness? Então, essa é uma a gente pergunta que eu pergunta também legal. vou fazer. Essa pergunta é saber equilibrar espiritualidade, autocuidado, o networking, né, o lado profissional, a empresa da mulher. Então, tu equilibrar tudo isso, porque muitas vezes a empresária, ela cuida de tudo, né, quer dar conta de tudo e não cuida de si. Então, essa empresa, ela não cresce, né? Ela não consegue nem ser criativa com a empresa. Então, a gente quis trazer todos esses pilares importantes para crescer o seu negócio. Bom, é uma proposta bem ambiciosa, porque mulher, ela tem uma sobrecarga natural. Gigante. De tudo, para trabalho, para casa, muitas cobranças. E vocês conseguem, mesmo assim, dar um jeito de equilibrar isso? E nós somos ou pelo exigentes, menos né? tem essa experiência já? Nós somos É bem um desafio, exigentes. assim, equilibrar, né? Então, eu acho que, por exemplo, o exercício físico é algo na rotina que a gente encaixa, mas que é muito voltado para a saúde mental também. Então, eu, por exemplo, eu sou apaixonada por exercício físico e isso me ajuda tanto a abrir minha cabeça, minhas ideias para o meu trabalho, que é algo que para mim é inegociável, assim, no meu dia. Então, eu acho que o equilíbrio é muito isso, sabe? Tu ter momentos inegociáveis que tu coloca na tua rotina para te acrescentarem pro teu trabalho. Tem outras coisas que eu não consigo fazer, né? Então, eu acho que o equilíbrio é muito isso. E no fim de semana ter momentos com família, enfim, tentar E eu achar acho esse que ponto. a gente não cuida, né, de todas as áreas. Então, a gente, quando tá muito focada no trabalho, é só o trabalho. Quando tá focada no filho, é só o filho. Então, é saber equilibrar tudo isso. E no consultório eu vejo muito como as pessoas, elas não veem o exercício físico como um prazer também, como uma forma de autocuidado. É o que tem que fazer porque é obrigatório. É um compromisso, mas é um peso para muita gente. Exato. Eu trago muito isso no consultório. Não tem que ser um peso, sabe? Tem que ser algo que tu vai fazer porque tu gosta. Tem que achar alguma atividade que tu gosta. Que tu goste e consiga encaixar na tua rotina e assim tu vai conseguir crescer em todas as outras áreas. Então, isso são pilares importantes. A gente também vai trazer bastante sobre ansiedade, estresse, sobre sono. São pilares essenciais que a gente precisa cuidar para continuar crescendo e continuar dando conta de tudo. Eu acho que a maioria dos eventos hoje de empreendedorismo foca muito na empresa. Como alavancar a empresa e tal. E a gente esquece um pouco de quem está por trás da empresa, né? Então, a gente queria trazer tudo isso no mesmo ambiente, né? Como tu conseguir alavancar teu negócio, estratégias de marketing, dicas. Então, a gente vai ter líderes de empresas maravilhosas aqui do Sul contando as suas experiências, né? Experiências vida real mesmo. É isso que a gente quer trazer para o evento, né? Erros e acertos, o que elas fizeram para crescer, o que deu errado, porque isso ajuda muita gente no começo. Sabe que eu vou contar uma experiência pessoal aqui. Eu trabalhava numa
uma empresa de comunicação, uma grande empresa, e um belo dia eu estava caminhando perto da minha casa e vi um gestor passando, correndo, fazendo atividade que depois eu fiquei sabendo era uma atividade diária, que ele corria na rua. E eu fiquei pensando aquilo, bom, é um aspecto de saúde realmente recomendável, é essencial fazer uma atividade física, e depois eu fiquei sabendo que aquilo era uma espécie de compensação. Ele precisava daquilo, porque eram tantos compromissos, tantos problemas a serem resolvidos, e depois ele disse, eu não queria criar um problema a mais, que era de saúde. Claro. Então eu tinha que manter aquela rotina, e mantenho, imagino até hoje, dessa atividade física. Por quê? Porque é impossível alguém estar bem no trabalho, na família, e não estar bem psicologicamente, né? Com seus compromissos, mas não estar bem com a sua saúde, né? Então, uma coisa leva a outra. Exatamente, é um pilar muito importante para a gente continuar crescendo em todas as outras áreas. Né? Não... Eu acho que esse é o pilar central, assim, do nosso Você evento. consegue manter, mesmo sendo advogada, empreendedora, trabalhando nessa nova... Moda fitness. É nova, mas não é tão nova assim, né? Porque nós tínhamos, talvez, com outras denominações, com outros conceitos que foram aprimorados agora, mas a preocupação já é mais antiga. Eu perguntei depois da pandemia, porque eu acho que isso se acentuou realmente muito. certeza. Mas consegue manter uma rotina saudável? Eu consigo. Para mim, isso é o foco, assim. Para eu conseguir, que nem te falei depois, ter ideias e estar com a cabeça fresca para poder criar. Porque moda fitness, eu crio as peças, eu desenvolvo as coleções. E essa é mais uma curiosidade. Quem cria? Eu. É? É. E aí, essa inspiração já é uma coisa que vem um desejo anterior, imagino. Sim. Eu trabalho como modelo também, desde nova, desde 17 anos. E daí me formei advogada, trabalho hoje com propriedade intelectual, tenho uma empresa de registro de marca. Só que, apesar do direito ser algo que eu gosto bastante, eu nunca conseguia cumprir essa minha outra vontade, que era a paixão pelo fitness e moda, entende? Então, veio a ideia, na verdade, quando eu abri a CAC, que é a minha marca de moda fitness, eu sempre soube que seria moda fitness, porque uniu minhas duas paixões, que era também moda e o esporte, né? Que legal. Bom, nutricionista, logicamente, já tem uma relação mais direta com esse assunto. Imagina que não seja um problema para ti, né? Não, Mas muito... Antes de eu ser nutricionista, eu também tinha um negócio. Eu tinha uma doceria, que me sugava muito, olha só, assim. nutricionista que tinha uma doceria. Exato. Eu tive por 5 anos. Então, foi um negócio que cresceu muito e eu dava muito de mim ali. E eu sempre pensava assim, não... Muitas vezes, por exemplo, época de Páscoa. Era uma época que eu trabalhava muito. Não conseguia fazer exercício físico, não tinha. E aquilo me deixava estressada, não conseguia dormir direito, só Vocês pensando. ficam assim? Eu vou Total, confessar, se eu eu fico não- extremamente irritado. Eu fico irritada mal-humorada, se eu não faço. gente, verdade. mal-humorada. Se eu não tô me alimentando bem, se eu não tô dormindo, se eu não tô treinando, nem chega perto de mim, porque eu vou estar insuportável. Exatamente. Mesmo. Só que assim, são anos, né, com essa rotina, são anos gostando, né, aprendendo a gostar da musculação, do exercício. Então, é algo que eu trago muito também. É constância. Não vai ser do dia pra noite que tu vai amar a musculação, que tu vai querer ir todos os dias. E eu trago muito isso também, que tem que ser como escovar os dentes ou tomar banho. Tem que fazer todo dia. O exercício é algo diário, assim. Sim. Então, Até porque o corpo, ele pede, né? Pede. Ele não Ele sabe chega quando no é final momento, de ele vai semana ou pedir. não, né? Então E a maioria das pessoas, por exemplo, trabalha sentado. Imagina tu ficar o dia inteiro sentado. Não. É. E aí, o descanso é quando Sabe tu faz que eu tô esporte, brigando com né? o relógio, porque o relógio ele começa a alertar que é preciso ter uma atividade física, né? Isso é legal. Ótimo, E né? é um excelente... como é que é? Eu tenho que ter um apelido para isso aí. Mas, enfim, ele fica te cutucando. Ele avisa Olha, pra tem que levantar. levantar, tem que sair da frente do computador, tem que fazer alguma coisa. Sim. Nem sempre dá para fazer aquilo que a gente deseja, mas é necessário. É necessário. Agora, a questão feminina daquilo que a gente chama wellness, que é o bem-estar. Resumindo, o bem-estar físico, emocional, com a família, no trabalho. A relação da mulher e da mulher empreendedora, isso também se aumentou, se notou um incremento muito grande, né? Cresceu muito, né? E até antes de começar, a gente estava falando sobre como isso cresceu ao longo dos anos, né? E como é difícil tu conseguir falar sobre esse assunto com outras pessoas. Então, Por quê?
Porque não é todo mundo que empreende, então não é todo mundo que entende, né? O que é o empreendedorismo, o que é tu não conseguir, muitas vezes, não desligar a tua cabeça do teu trabalho. Porque o teu trabalho É a tua vida. é a tua vida, exatamente. É como se fosse um filho, né? Hoje a CAC pra ti faz parte de mim, né? E a gente pensou muito nesse evento, no Fit Morning Business, tanto para as pessoas que já empreendem, que começaram agora, tanto para aquelas pessoas que querem empreender, que precisam do incentivo para dar o start, que às vezes está faltando alguma coisa, ou aquelas pessoas que transição de carreira. Estão em transição de carreira, estão no emprego que não querem mais ser CLT, enfim, tem a vontade, mas às vezes não sabe o nicho, gosta de esporte, gosta de moda, mas não sabe mais ou menos. Então, a ideia desse evento foi reunir vários painéis, né, de marketing, de moda e beleza, saúde, da nutrição parte e de saúde. Vai ter uma psicóloga falando sobre ansiedade, estresse. Bom, aí já entramos na programação, né? Já estamos falando, porque é plural, são vários assuntos, né, abordados. Existe algo que seja mais crucial, na opinião de vocês? Crucial. Para quem quer, por exemplo, ir para este lado de uma carreira, por exemplo, porque me parece que é muito evidente, né? Eu tenho um filho. O filho é a empresa. E como tal, eu tenho que cuidar da manhã à noite. E no outro dia, e no outro dia. Não é simplesmente criar uma empresa. Exige muito suor também, né? A gente fala As pessoas têm muitas dúvidas. O que seria mais preponderante no momento de transição ou de investir numa atividade como essa? Eu acho que com certeza é parte do início. Eu vejo, falo com muitas amigas assim que têm vontade de empreender e elas têm muitas dúvidas nesse início. O que eu preciso para abrir? Eu abro um CNPJ, eu preciso de uma contadora, eu tenho que criar um nicho, coisas práticas mesmo. Coisas e práticas. E o medo também, né? Exatamente. Porque empreender, tu nunca sabe como vai ser o mês, né? Principalmente no início. Isso era uma coisa que eu tinha um receio, algo que eu pensava muito antigamente era: como é que eu vou comprar um carro se eu não sei se eu vou conseguir? Se eu fosse CLT, eu saberia, teria essa segurança, né? Mas sendo empresária, não tem isso. E hoje no consultório é a mesma coisa. Né? Até sobre isso, eu tenho um dado aqui que foi fornecido pela produção. Entre 2020 e 2022, o segmento movimentou aproximadamente 5 trilhões e 600 bilhões de dólares. Mas no Brasil também é assim? Quer dizer, é algo que impressiona? Eu acho que assim, esse mercado, ele está crescendo muito. A gente está inserida nesse meio, né? Mas a gente vê assim, marcas de suplementos, muitas marcas nascendo, marcas de moda fitness também, marcas ligadas a esportes que estão em alta hoje, como a corrida, como o beach tênis, que também é uma febre. Então, acho que marcas para tornar toda essa experiência do wellness, do esporte, estão cada vez surgindo mais, né? E digamos que ser saudável entrou na moda. Antigamente não era assim. Antigamente não era... Tu não via tanta gente fazendo esporte como é hoje. Acho que ainda pode melhorar muito, mas em relação aos outros anos, isso cresceu muito. Automaticamente o mercado também cresceu muito. E que felicidade, né, que a gente tem que bom que entrou na moda, né? De estar vivendo essa moda, de estar vivendo essa era, né? E poder passar para os nossos filhos no futuro isso, porque isso, na verdade, a gente está ganhando mais anos de vida, né? E saúde mental, que eu acho que não dá para separar nunca, é essencial. Agora, curiosidade para quem empreende e já empreende há um certo tempo, cria a marca, cria a roupa e aí passa para o processo de industrialização. Tudo isso já está hoje para vocês uma rotina normal? Hoje sim. Hoje eu tenho quase 2 anos de CAC, né, que é a minha marca de roupas fitness. Já passei por muitas coisas. Já passei por momentos bons e ruins, já passei por troca de produção. Já pegou a época da enchente aqui? Inclusive, tem uma história bem complicada com a enchente, que eu produzi em Santa Catarina. E bem no dia que alagou a rodoviária, as minhas peças estavam vindo de transporte e eu quase perdi tudo. Quase perdi um investimento muito alto. Assim. Consegui recuperar, graças a algumas pessoas que me ajudaram lá no dia da rodoviária. Fui até a rodoviária com uma caminhonete, subi na caçamba, tentei resgatar. Então, eu acho que todo mundo assim que passou, né, que viveu a enchente, tem alguma história para contar.
E, graças a Deus, não tive nenhum prejuízo em relação à minha família, aos meus próximos, né? Mas, infelizmente, vivemos esse tempo que não foi nada bom. Bom, e agora está tudo bem. Agora sim, Agora está tudo estabelecido, apesar de tudo que a gente está vivendo nesse momento. Temos enchente de novo, né? O Mas medo nada segue, parecido. né? Nada parecido com o que a gente viveu em 2024, né? Sobre o evento em si, a parte prática, assim, as pessoas podem se inscrever ainda? Qual é o processo que vocês recomendam que elas tenham que fazer? As inscrições são pelo Simpla. Nós vamos vender até o dia 4 de julho, então até um dia antes. O evento vai acontecer no Food Hall do Bourbon Country, das 9 às 6. Então vai ser um dia com muitas palestras, talks com mulheres inspiradoras e referências na área. E algo que é inovador no nosso evento é que a gente vai ter um momento de pausa. Então, mesmo sendo um evento com palestras, com talks com essas mulheres, como comentei, vai ter esse momento de pausa para se reconectar, uma pausa para respirar, com um alongamento também, né? A gente vai ter uma professora de yoga que vai fazer um relaxamento com alongamento no meio do evento, né? A gente vai todo mundo parar. Só que faltava, né? Um evento com este tema, as pessoas ficarem sentadas e sentadas e acompanhando e a atenção toda voltada para aquilo sem ter um momento... Exato, e a gente não quer que seja nada engessado. A gente quer realmente que seja muito útil para quem for, né? Para que as gurias aprendam com a experiência das palestrantes, das convidadas, e que consigam no dia seguinte já colocar em prática tudo que elas vão aprender ali. E uma coisa muito importante também é que elas façam networking, né? Esse é um dos grandes objetivos também do evento. Então, a gente vai ter um momento de dinâmica de networking, que a gente coloca o grupo todo em contato para elas conseguirem conversar, se conhecer, né? Entender de que forma a minha empresa pode contribuir com a tua, fazer uma parceria. Então, esse é um outro pilar, assim. Eu estava dando uma olhada na programação, né? São vários palestrantes, vários participantes. Por exemplo, a Liana Bazanella, que eu conheci lá do Internacional, né, do marketing, também tem muito a falar, certamente já viveu num clube profissional com várias experiências, né? Camila Hauck, empresária e idealizadora da Bendita Horta. Nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando de atividade física, tudo que faz parte deste cenário, né? A Melina Ventre, que também é relacionada ao setor alimentação, bem-estar, enfim. Mas, ao todos, é um dia inteiro, como vocês estavam mencionando, de vários assuntos, né? Tudo isso está lá na página, as pessoas podem conferir diretamente lá. Tá tudo lá. Tanto no Instagram quanto no Simpla, tá tudo na descrição, todas as convidadas palestrantes, todos os temas, os nomes das palestras, então tá tudo bem explicadinho lá. Nós também vamos, algo muito nosso do FIT, que é sempre presentear todas as inscritas. Então, desde a primeira edição, a gente sempre deu muito brinde e deixou elas participarem, né, de sorteios ali. E dessa vez não vai ser diferente. A gente também, na entrada, vai dar uma bag, né, cheia de brindes dos nossos parceiros, que também foi através de networking, por isso a gente traz tanto disso. Né? O evento tem muito de networking, por isso que a gente quer que as gurias também tenham esse networking. Então, vão receber essa bag também com mais de 10 brindes, com várias marcas ali dos nossos parceiros. Bom, falando, por exemplo, da edição anterior, vocês tiveram que tipo de feedback? Porque eu imagino que, claro que é um assunto que na prática está se desenvolvendo muito, mas atividades como essa de vocês não são lá muito comuns. Vocês tiveram que tipo de retorno lá? A primeira edição que a gente fez até dentro do espaço que fica a minha loja física. Quer dizer, começou pequenininho. Que é o Raro, que é uma arena de beach tênis. E a gente começou com um grupo de 50 pessoas, a gente abriu as inscrições, e no momento que a gente abriu já esgotou. Assim, Isso, foi a gente uma procura esperando muito umas grande. 30 pessoas, quando a gente viu 50. E o formato era 2 aulas, uma de funcional e uma de yoga, e depois um talk sobre vida saudável e equilíbrio. Só que a procura foi tanta por falar sobre esse assunto, que a gente resolveu fazer uma segunda edição lá no Roubadinhas, em Atlântida. Também em participação da Laura Bier. E foi outro evento muito bacana, que teve 80 mulheres inscritas. Mais de 80 mulheres. E como lá é aberto, tinha muitas mulheres no Roubadinhas em si que elas queriam vir participar. E a gente não limitou para ninguém. Então, no nosso controle tinha 80 pessoas, mas lá no dia, com certeza, tinha muito mais. E a gente viu que esse assunto é um assunto que as mulheres, a gente começa a falar e elas querem muito conversar sobre isso.
né? Como se fosse um papo de entre O talk amigas sempre mesmo. fez muito sucesso, assim, É. porque a gente sempre quis que não fosse engessado. Porque quando é engessado, alguém não vai querer falar, porque vai Então ficar eu sugiro com vocês vergonha. fazerem mais de um dia. Ah, Porque vai ter e cada vez mais. E eu imagino, Com porque certeza. é curioso o assunto, ele instiga muito e tem muita gente, certamente, que quer saber mais e mais. Daqui a pouco vai ter que aumentar. Não, com Vamos, certeza. com Já certeza. pensem nisso. Pensar na próxima edição já. Já pensem nisso. Agora, para terminar, para quem empreende realmente, né? Há condições aqui no Estado que favorecem ou a gente luta ainda mais contra esse obstáculo? Eu acho que o povo gaúcho, ele é um povo muito guerreiro, né? Ah, sem Todo dúvida. mundo faz acontecer aqui. Eu Sem acho. dúvida. Se tu quer mesmo, tu tem um propósito, vai dar certo. Tem várias marcas gaúchas que a gente conhece que já conquistaram, assim, o Brasil. Então, eu acho que é uma dica, assim, para quem começa... não olha o todo, assim. Olha o dia após dia, sabe? Uhum. Porque um dia tu vai estar subindo e tu vai chegar lá. Simplesmente Porque a isso. gente não percebe o dia após É, dia, né? A exato. gente não percebe Sim, vai o passando quanto naquela... vai evoluindo. Isso em todas as áreas, né? Você já Não só consegue no- mandar, vocês no caso, conseguem mandar roupas já para fora? Como é que é essa movimentação? O público-alvo é o gaúcho? Hoje a gente vende para todo o Brasil, tem o e-commerce, mas o nosso público mais forte ainda é aqui dentro do estado. Uhum. E aumentando? E aumentando ao longo do Brasil. Esse é o projeto e no futuro, quem sabe também exportar, né? Essa questão da febre eu noto porque eu nunca vi tanta gente correndo, né? E aí não é a questão, vou correr a maratona para competir. Não. As pessoas têm um desafio pessoal, Isso. muitas vezes, que é superar a sua própria marca, e para isso correm meia maratona, correm 5 quilômetros, que seja, né? 3 quilômetros, enfim. As maratonas, os eventos de corrida têm várias classificações dependendo do evento em si. Mas tem o beach tênis, tem muita gente praticando atividades de praia, mesmo não tendo praia em Porto Exato. Alegre, assim, não é só o beach tênis. Há espaço ainda para subir ainda mais esse consumo, na opinião Eu de acho que vocês? tem espaço. E ainda mais a corrida, ela é um esporte individualizado, mas ela tem um senso de comunidade muito forte, né? Os grupos de corrida, toda essa questão da maratona. O beach tênis tem muito isso. Eu acho que os esportes que têm isso no seu conceito, essa questão da comunidade, tem aí um mercado enorme. Porque eu acho que é uma questão de socialização também. Socialização. Cada vez que se unem esses grupos, eles, mais do que o esporte, eles estão ali por coisas Criando maiores. conexões, Que exato. Exatamente, E não conexões. torna um exercício pesado, que era outro O ponto que a gente resultado, estava o falando. resultado a médio prazo talvez seja que daqui a pouco eu vou começar a ir no evento, no meu treino, com muito mais satisfação. Exatamente. Exato. Porque eu estou fazendo com prazer, porque eu estou fazendo com pessoas que eu gosto, e isso aí acaba virando uma rotina que não é aquela rotina maçante. Então, para a gente terminar, fica aqui o reforço do convite, por favor. Façam um reforço do convite para o evento. Quer começar? Pode começar. Olhe para algum lugar. Não, pode olhar. Então, Temos vários ângulos aqui. no dia 5 de julho, esperamos todas as empresárias, todas as mulheres que querem crescer, querem agir de forma mais estratégia, querem se posicionar melhor, querem crescer, querem cuidar de si, no Food Hall do Bourbon Country, das 9 às 6. Os ingressos estão disponíveis no Simpla até o dia 4 de julho. Podem Isso. garantir o seu ingresso. E a gente tem também um cupom de desconto ativo de 10% off, Opa, que é Pré-Fit o nome. pré-fit é o nome do cupom. Pré-Fit. Pré-Fit. Isso. Quem não gosta de desconto? Quem não gosta, tá tudo certo. Todo mundo gosta. Gurias, muito obrigado. Daniela Mirandoli e a Ana Clara Gandolf, que estão engajadas neste evento, próximo dia 5 de julho, então, no Bourbon Country, em Porto Alegre. Fit, wellness, tudo isso vai entrar cada vez mais na nossa rotina, no nosso vocabulário. Muito obrigado mais uma vez, que seja um sucesso. Muito obrigada. Obrigada. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho com o sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Ali Bem, escolheu muito bem. A Ali Bem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína. Tudo produzido aqui no Rio Grande do Sul, distribuído em todas as regiões do Brasil, escolhido por você e em mais de 40 países. Procure as delícias Ali Bem nos melhores supermercados. Bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína. Ali Bem, bem juntinho de você.
Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. O Poder RS fica por aqui para OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. A gente se vê amanhã. Uma boa noite a todos.